primeira igreja presbiteriana em Petrolina. Uma igreja para frequentar, muito mais uma família para pertencer. Amém, meus irmãos amados, vamos lá então, maravilha. Nós estamos estudando a série ainda e vamos demorar bastante, sem pressa. A fé dos eleitos, cristianismo bíblico, ortodoxo, reformado e vivo. E já chegamos aí nesse subponto, subtópico, os principais eventos do cristianismo bíblico. É necessário relembrarmos os principais eventos históricos redentivos do cristianismo bíblico. E há 8 dias nós trabalhamos aqui, a falha é minha aqui, só um minutinho. Há 8 dias trabalhamos os primeiros. A anunciação que se encontra em Lucas, quando o anjo Gabriel vai ter com Maria e anuncia que ela seria instrumentalizada por Deus e ela traria o Messias. Através dela, Deus iria trazer o Messias, o Cristo, como de fato trouxe. Esse evento é chamado como Anunciação. O calendário litúrgico histórico, ele faz uso disso, ele menciona isso, e não devemos deixar de usar. Não vamos ler todos os textos na íntegra, não. Vamos citar apenas partes. O segundo evento de suma importância do cristianismo bíblico é a encarnação. E dentro dela aí tem o Natal, que nós celebramos, não é? As pessoas passam um bom tempo brigando aí pela data específica. Ninguém vai brigar pela data específica, mas que Cristo nasceu, e Ele morreu porque Ele nasceu. Se Ele não tivesse nascido, Ele não teria morrido. Então o nascimento dele é importantíssimo, sim. Então a encarnação, foi citado aqui Filipenses 2, 5, 11. Ainda que o texto, a ideia central do texto não seja a encarnação, contudo, Paulo, chamando a igreja de Filipos a viver em humildade, ele evoca a encarnação de Cristo, pois a encarnação de Cristo faz parte do seu estado de humilhação. E esse texto é fantástico. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois subsistindo em forma de Deus, não usou de usurpação o ser igual a Deus. O ser igual a Deus, Enzo. Antes, a si mesmo se esvaziou. Kenosis é a palavrinha no original. Ele se esvaziou. E se deu na encarnação. Isso é forte, né? Se deu na encarnação. O terceiro evento importantíssimo do cristianismo bíblico ortodoxo, reformado e vivo, é o batismo dele. Foi citado aqui em Mateus 3, os versículos 13 a 17. O próprio João Batista, quando observa que ele está se aproximando e pede para ser batizado, João Batista diz: eu é que devo ser batizado por ti e tu vens a mim? Aí ele diz: deixa por enquanto, é necessário que se cumpra toda a justiça. Querido, como o segundo Adão, como Messias, como Cristo, como mediador, ele tinha que cumprir toda a justiça. Lembra de Gálatas, quando Paulo vai falar sobre o nascimento dele? E vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Quando Paulo diz nascido sob a lei, ele nasceu para obedecer à lei, no nosso lugar. Ele nasceu para fazer o que o primeiro Adão não conseguiu. O primeiro Adão foi colocado no mandato probatório, está lá em Gênesis 2, o mandato probatório. De toda a árvore dos jardins comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, pois no dia que dela você comer, certamente morrerás. No dia que dela tu comeres, certamente morrerás. Mandato probatório. O segundo Adão, ele passou pela prova. O segundo Adão passou, mas ele passou se sujeitando à lei. O escritor aos Hebreus vai dizer que ele foi tentado em todas as coisas, mas não pecou. Isso é maravilhoso, gente. A tentação de Cristo foi real, foi verdadeira.
tentado em todas as coisas. Então, o batismo fez parte. No batismo, ele está se identificando com aqueles por quem ele iria morrer, como de fato ele morreu. Por isso ele diz para João Batista: deixa por enquanto, pois convém que se cumpra toda justiça. Para que o sacrifício dele fosse aceito, ele não poderia pecar. É um cordeiro sem defeito. Lembrem-se dos cordeiros veterotestamentários, da antiga administração da Aliança da Graça. Aqueles cordeiros apontavam para ele, tipificavam Cristo. Cristo é o antítipo daqueles cordeiros, dos tipos. E deveria ser um cordeiro sem defeito. E aí João Batista, mais uma vez, no Evangelho de Deus, segundo o apóstolo João, percebe que ele se aproxima também e diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então veja, anunciação, encarnação e batismo. E aí prosseguindo, como já citamos há pouco, as tentações de Cristo. Falamos que o primeiro Adão foi reprovado. O primeiro Adão virou as costas para Deus. Não passou pelo mandato probatório. O segundo Adão não. Nós conhecemos aí. A tentação dele é registrada em Mateus 4, Lucas 4. Lembram? Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Aí ele evoca Deuteronômio, o Antigo Testamento. Filipenses escreveu um livro, a Bíblia que Jesus lia. Jesus lia a Bíblia, o Antigo Testamento. Também está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E assim ele foi respondendo: está escrito, está escrito, está escrito. A transfiguração, queridos. Quem aqui já não ouviu falar na transfiguração? Mateus 17. É lá que nós encontramos a síndrome das tendas de Pedro. Lembram? Nós chamamos a síndrome das tendas de Pedro. Aqui acolá a igreja, ela acaba sendo infectada pela síndrome das 3 tendas de Pedro. O que significa, pastor? É a igreja que está se sentindo tão confortável. Ela está se sentindo tão confortável ali, que dali ela não quer mais sair. Lembra o que Pedro disse? Depois que ele contempla Cristo, Cristo por alguns momentos se desnuda para eles na sua glória. Aí de repente aparece Moisés e Elias, literalmente, conversando sobre a obra de Cristo. Aí de repente uma nuvem também aparece, sai Elias de cena, sai Moisés de cena, e uma voz diz: este é o meu filho amado, a ele ouve. Moisés falou dele, Elias falou dele, ouça-o. Aí Pedro está tão estupefato, tão boquiaberto, que diz: Senhor, vamos fazer 3 tendas. Vamos fazer 3 tendas, aqui está bom demais. É claro que é bom estar no monte, né, guerreiro? É uma linguagem que prefigura momentos bons, momentos de glória, de êxtase. Mas tem uma obra para ser feita lá no vale. Tem uma obra para ser feita lá no vale. Nós precisamos dos momentos montes para os momentos do vale. Os momentos de transfigurações nós precisamos para enfrentarmos os momentos dos vales. Passamos mais tempo nos vales do que nos montes. Depois da transfiguração, o Senhor desce com os seus e está lá. Os outros discípulos sem conseguir expulsar um demônio. Além de não conseguirem, estavam sendo distraídos pelos teólogos da época. Cristo desce, exorciza, liberta aquele jovem e não cai na distração dos teólogos da época. Então a transfiguração é muito importante, um dos eventos importantíssimos. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouve. Preste atenção no que ele diz. A palavra dele é a palavra final. Isso é maravilhoso. O outro evento, a crucificação, é claro, né, queridos? Claro, né? Aí envolve a morte dele. Aí é o ápice. É quando o cordeiro é imolado. Abraão não precisou usar o cutelo. O anjo chegou e disse: Abraão, Abraão, não faças isso.
Você demonstrou que me ama mais do que o teu filho. Mas o Pai Celestial, ele não segurou o cutelo. O Pai cravou o cutelo da sua ira nos peitos do seu próprio filho, no teu lugar. Preste bem atenção, e no meu lugar. O próprio Deus Pai cravou no tórax do filho o cutelo da sua ira, que não era para ele, era para mim. Mas ele ousou assumir o nosso lugar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É muito forte esse versículo aí. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, 2 Coríntios 5:17, 21, aliás. Aquele que não conheceu o pecado. Quem foi que não conheceu o pecado? O segundo Adão. Jesus Cristo, ele não pecou. Deus o Pai o fez pecado por nós. O que significa isso? Colocou sobre ele a culpa dos nossos pecados. Gente, isso é demais. Assumir a culpa de um outro ser humano já é pesado. Hein, Denise? Agora imagine assumir a culpa de milhões de pessoas. Assumir o crime de milhões de pessoas. E o pior, crime hediondo. E o pior, queridos, por favor, eu sei que vocês sabem disso. A principal penalidade de Cristo não se resume a ele ser pendurado no madeiro, não. Foi para além disso, ter bebido o cálice da ira de Deus. É preciso relembrar isso. Mas isso vamos estudar, porque essa série é longa. Só estamos relembrando os principais eventos do cristianismo bíblico. A crucificação. A crucificação é o que nós chamamos de obediência passiva. A obediência à lei, nós chamamos em cristologia, a pessoa e obra de Cristo, de obediência ativa. Ativamente ele obedece à lei, ele se sujeita à lei, ele pratica a lei. Obediência ativa. Na teologia sistemática reformada é chamada de obediência ativa. E com isso ela adquiriu méritos para nós. Ele adquiriu méritos para nós obedecendo à lei. Na crucificação, ele se deixa ser pendurado no madeiro. Ele se entrega. Lá em João 10 diz que a vida dele ele dá. É ele que entrega. É obediência passiva, e ele bebe o cálice da ira de Deus. Quando ele lá evoca o Salmo 110, Deus meu, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Ele não está encenando não, gente. Ele está ali bebendo o cálice da ira de Deus. Olha, não temos palavra para descrever, é obediência passiva. Mas mais do que isso, um outro evento importantíssimo para o cristianismo bíblico, ortodoxo, reformado e vivo, a sua ressurreição. Queridos, todo domingo, preste bem atenção, nós continuaremos aproveitando o calendário litúrgico e sempre no mês de abril vamos fazer sim um culto aqui da ressurreição, mas não nos esqueçamos que todo dia do Senhor é celebração da ressurreição. Aliás, a mudança do Shabá, na antiga administração da Aliança da Graça, para a nova se dá em virtude da ressurreição. É ela o marco de mudança. Então todo domingo é domingo de Páscoa, sem anular o nosso culto de Páscoa de abril. Não precisa anular, faz parte do calendário litúrgico. Mas todo domingo é domingo de Páscoa, de celebrar a ressurreição. Queridos, a ressurreição dele é sinônimo de sacrifício aceito. Preste bem atenção. É sinônimo de sacrifício aceito. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Não é, Sônia?
que a minha vida está nas mãos de quem? Do meu Jesus. Que coisa linda esse cântico. Vivo. A nossa estada aqui nesta noite, mais uma vez, é fruto da ressurreição dele, queridos. Atos 1:11, o narrador Lucas narra os discípulos, muito especialmente os discípulos do colégio apostólico, assim, ó. Hã? Que é isso? Eu imagino olhando um para o outro. Você está vendo? Literalmente eles subindo. Aí aparecem dois varões, dois anjos. A linguagem, ela é uma linguagem antropomórfica, uma linguagem humana para descrever anjos. Por isso que o narrador narra como se fossem dois varões de brancos. E são dois anjos, literalmente. E perguntam, varões galileus, vocês estão observando aí o quê? Olha, esse mesmo Jesus que vocês viram subir, ele vai descer. Aleluia! Então, queridos, a ressurreição. Outro evento importantíssimo que a igreja às vezes não atenta para isso, faz parte do histórico plano redentivo, a ascensão de Cristo. Não é subir por subir não, queridos, a ascensão de Cristo. Ele sobe, o escritor aos Hebreus diz lá que ele sobe. Atos 1:11. Então, ressurreição, ascensão. Pentecostes, porque ele subiu. Sacrifício aceito, aí acontece o Pentecostes. Um evento importantíssimo para o cristianismo bíblico, reformado, ortodoxo, reformado e vivo, o Pentecostes. Em virtude das deturpações de algumas correntes, de alguns ramos do cristianismo, às vezes as igrejas reformadas ela tem medo de citar até esse termo, Pentecostes. A Clire é o Centro de Literatura Reformada que fica em Recife, na rua São João. Como nós moramos lá por 12 anos naquela região, então aqui e acolá frequentava aquele espaço, ainda existe até hoje. Você quer comprar livros bons, você vai encontrar também lá na Clire. E olha, antigamente eles vendiam uma revista chamada Revista Os Puritanos. O presbítero César conhece, o presbítero Humberto conhece. Quem aqui já teve contato com essa revista? A revista Os Puritanos. Boas demais, queridos. E teve um ano aí que eles lançaram Somos Verdadeiros Pentecostais. Foi o título da revista. Eu tenho essa revista até hoje. Eu tenho quase todos os exemplares. Muito boas. E eu gostei da temática do autor, um gringo, Somos Verdadeiros Pentecostais. A igreja reformada vai ficando com medo até de falar dos dons do Espírito. Ela tem medo de falar, com medo de ser parecida com... Queridos, não se pega a água suja da banheira e joga fora junto com o bebê. Você pega a água suja e joga fora, mas preserva o bebê. A nossa tendência no processo de querer jogar a água suja é junto jogar com ela o bebê. Assim é quando se estuda o Pentecostes. Eu preguei uma vez uma série de sermões, de mensagens, tanto em Porto Velho como em Limeira, São Paulo, sobre o Pentecostes e suas consequências, na perspectiva bíblica e reformada. No tempo certo, vamos trazer essa série para aqui também. Uma série mais temática, textual. Então, o Pentecostes é importante. Atos 2, o derramamento do Espírito Santo, prometido lá em Joel, prometido lá no Antigo Testamento, ele acontece. Que importância. É cumprimento de João 14, 15, 16. Os 3 capítulos pneumatológicos de João. Pneumatologia, a pessoa e a obra do Espírito Santo. É isso que significa, Alessandro. Pneumatologia, a pessoa e a obra do Espírito Santo. Então, o Pentecostes é importante. Aliás, se não tivesse acontecido o Pentecostes, significava, é um sinal de que Cristo não teria, o sacrifício dele não teria sido aceito. O Pentecostes é derramado também como sinônimo de sacrifício aceito. Promessa cumprida. Se não tivesse acontecido o Pentecostes, não estaríamos aqui não, queridos. Primeira carta do apóstolo Paulo, capítulo 12 aos Coríntios, diz: ninguém é capaz de dizer Senhor Jesus,
verdadeiramente, se não for por obra do Espírito Santo. Está lá, primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Nós só estamos aqui hoje ainda, só estamos aqui confessando Ele como Senhor e Salvador por obra do Espírito Santo, Pentecostes. Só está tendo pregação aqui todo domingo por obra do Espírito Santo, Pentecostes. Só está acontecendo regeneração e depois disso conversão, arrependimento e fé, resultado é obra de Pentecostes, Espírito Santo. Temos dito na perspectiva reformada que o Pentecostes não se repete, mas os seus benefícios são contínuos. Daí John Stott escreveu um livro, Batismo e Plenitude do Espírito. O batismo acontece uma só vez. A plenitude é frequente, é constante. Aí depende da igreja. Paulo diz aos Efésios, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então, Pentecostes é importantíssimo, queridos. Outros eventos, esse daí é pouco falado também. A sessão celestial. Isso, guerreiro teólogo, tem até um livreto que Augusto Nicodemo escreveu. Quer o microfone não, né? Que é o João Calvino, que as pessoas às vezes acusam, né, de ser um teólogo árido. Não. As Institutas de Calvino, ele falou mais de oração do que da doutrina da predestinação. Nas famosas institutas. O que são as institutas, Alessandro? Você que está aí, um garotão, pastor, o que são as institutas? É um manual de doutrina que João Calvino, um servo de Deus, elaborou com base na Escritura para a igreja. É conhecido como institutas da religião cristã. É um manual de instruções para a igreja. Até hoje, como bem citou aqui o prefeito César, os demais prefeitos sabem disso, é uma riqueza. Jovens, Juan, não precisa se desesperar, na hora certa você compra, hein? Essa aí não pode faltar na tua biblioteca não, meu irmão. Agora foi relançada, agora a segunda edição. Não é? Tem a edição clássica, tem a edição comemorativa, resumida. Eu tenho o privilégio de usufruir das três. Vale a pena, é top. A capa até mais bonita, viu? O teólogo do Espírito Santo. John Owen, um teólogo puritano, escreveu um livro sobre a comunhão com o triuno Deus. Teólogo puritano, congregacional, falou muito do Espírito Santo. E isso, ele também tem um livraço dele, do Espírito Santo, justamente. Então, assim, os reformados, eles se importavam sim com isso. Então, às vezes são alguns seguidores de hoje que deturpam. Aí dá a impressão de que os reformados não se importavam com a obra do Espírito Santo, não se importavam com o avivamento, se importavam sim. Foi Jonathan Edwards que escreveu a verdadeira... Pode falar, Raquel. Pode falar, Raquel. Sim, mas ele já é fruto. Ele escreveu a verdadeira obra do Espírito Santo. Ele escreveu afeições religiosas verdadeiras. Ele usufruiu de um avivamento, gente. Jonathan Edwards. Queridos, é Jonathan Edwards que narra, veja, preste bem atenção, estou falando de um pastor reformado, uma mente brilhante norte-americana. Ele é respeitado até no meio político, a família dele. Está lá nos anais da história norte-americana. Família de presidentes, de senadores, de pastores, de teólogos, professores dos grandes seminários. Os Edwards. Esse homem narra no livro dele Afeições Religiosas, ou A Verdadeira Obra do Espírito Santo também, que de repente ele entra no quarto. Por favor, entenda, a experiência é pessoal. Aí onde está o problema. As pessoas querem pegar uma experiência pessoal e universalizá-la. E ele narra que ele entrou, e olha que ele confrontava as práticas esdrúxulas, as práticas nojentas, atribuídas ao Espírito Santo. Mas ele entrou no quarto, quem já leu esse livro dele sabe o que é que ele narra lá. Ele entrou no quarto e viu sua mulher orando. Só que ela estava muito mais do que orando. Ele narra no livro, e o cara era crítico, viu? Ele não abraçava qualquer coisa, não. Ela estava levitando. A gente sabe o que é levitar, né? Ele olhou assim. Se esse testemunho fosse dado por um colega do ramo pentecostal, estaríamos dando aqui risadas, não é? Acredito nisso não, mas foi Jonathan Edwards.
cara respeitadíssimo, calvinista até o tutano, escreveu as resoluções. Um teólogo respeitadíssimo, meu amigo. Ele entrou e viu a mulher dele levitando. Ele narra, e ele narra justamente para questionar, porque ele era tido como um crítico, um crítico de bom senso dos avivamentos. Ele era a favor do avivamento, mas não de algumas práticas da época. E aí ele narra que ele não era contra, não, e aí conta esse testemunho. Agora, por conta disso, minha esposa também tem que orar e levitar, Carlos? Não. O problema, às vezes, dos meus irmãos pentecostais é que eles querem pegar uma experiência pessoal e transformá-la em experiência universal. Queridos, sessão celestial. A palavra sessão vocês entendem, né? A reunião de um comitê. O Senado tem a sua sessão para decidir coisas. Essa palavrinha engana no português, né? Tem sessão com 2 S, tem sessão com C, significado diferente. Agora a gente também entende errado. Antigamente a teologia usava isso. A sessão celestial de Cristo. Sabe o que é isso? Ele sobe a sessão e ele se assenta no trono. Ele se assenta à direita da majestade. Agora não é se assentar para descansar, é se assentar para governar, regir. É uma nova etapa do ministério dele. Ele agora tem um cetro de ferro em suas mãos. Sessão celestial de Cristo. Isso é consolador. Ele não está de camarote assistindo, não. Quando diz que ele subiu. Vamos ler esse texto aí de Hebreus, dá tempo ainda, queridos. A ideia é terminar sempre às 9h20, 1h20 de reunião, tudo está ótimo. 1h20. A gente assiste um filme aí de 3 horas, não é? Mas também não vamos passar não de 1h20 não, pois vocês passaram um dia trabalhando, uns internamente, outros externamente. Fato é que todos trabalhamos. Hebreus 10, do 12 ao 18. Observe esse texto. Quando a Bíblia diz que ele se assentou no trono, Jesus, porém, tendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, todos juntos. Aí a ideia nossa é assentou-se para descansar, não. O texto continua, aguardando daí em diante até que os seus sejam postos por estrada dos seus, os inimigos sendo postos como estrada de seus pés, já é fruto da sua sessão celestial, da sua regência. Ele está em ação, guerreiros. Quando diz que ele se assentou no trono, ele assumiu a regência de Messias, de Cristo. Isso é glorioso. A igreja não tem um Senhor ocioso, não. Ela não tem um Senhor impotente, não. Ele não pune o mundo agora porque ele é misericordioso, porque Pedro diz na segunda carta que ele quer salvar muitos ainda. Eis a razão da sua longanimidade para com o mundo. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E o texto prossegue, vamos lá. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito: esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as escreverei. Vamos lá? Acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados, das suas iniquidades, para sempre. Encerrando a leitura, ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Ele se assentou no trono. É a linguagem de Hebreus, 1º capítulo, sessão celestial de Cristo. Isso é gostoso, isso é consolador. Trabalhe isso na sua imaginação. Dedique a sua imaginação a isso. Ele não está brincando, não. Quando Estevão está sendo apedrejado, ele olha e quem ele vê? Ele de pé. Os céus abertos, ele de pé à direita da majestade nas alturas, gente. Engraçado isso, não é? De pé. Ele está trabalhando. O Pai trabalha até agora e eu trabalho também. João capítulo 5, foi ele que afirmou. O Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Queridos, quem está plantando igreja é Ele. Quem está revitalizando igreja é Ele. Quem está levantando pastores é Ele. Quem está levantando missionários é Ele. Agora, é claro, para isso Ele usa a igreja como instrumento.
Ele usa outros missionários como instrumento, outros pastores como instrumento, mas ele é o plantador. Eu edificarei a minha igreja, disse ele. Eu edificarei a minha igreja. E por último, a parousia, ou parousia, como alguns pronunciam, a parousia, a volta de Cristo. A consumação se dará aí. Primeira carta aos Tessalonicenses, Sônia, e aqui repetindo a nossa solidariedade, minha querida. Sentiu a dor da separação esses dias. Lá estivemos representando toda a igreja, oferecendo apoio moral e espiritual. E citamos esse texto. O nosso irmãozinho querido, lá o presbítero da Assembleia de Deus, citou esse texto, não é? Um texto que já havíamos escolhido também para citá-lo. Está aí. Paulo se dirige à igreja. Alguns irmãos tinham perdido seus entes queridos, estavam entristecidos. Aí Paulo diz: meus irmãos, eu não quero que vocês se entristeçam como os demais que não têm esperança. Aí ele passa a falar sobre a segunda vinda de Cristo. Aí ele diz: olha, assim como Cristo morreu e ressuscitou, ele trará na sua companhia aqueles que nele morreram. Ele trará na sua companhia os que dormem. Eufemismo para a morte. Ele trará na sua companhia. Sabe o que significa isso, gente? Ele trará na sua companhia porque eles já estão com ele. Isso é consolador. O texto diz: ele trará na sua companhia. No retorno dele, ele vai trazer, queridos, que já estão com ele. Isso é glorioso, Carlos. E os que estiverem vivos, aquela geração que vai contemplar a volta dele, não vão passar pela morte, serão transformados aí juntos para sempre com o Senhor. Esse evento aí é para promover, é para fazer você, quando o liturgo começar aqui o culto, para você vibrar, para você desligar o seu smartphone, a não ser que você esteja usando a Bíblia aqui, não tem nenhum problema, mas que seja a Bíblia. É quando o liturgo chamar para cantar o hino, é para você cantar com vibração. É quando o ministério de canto começar a cantar, é para você cantar com vibração. É para você chamar seu amigo, sua amiga. Nós vamos ter agora no dia 17 aqui, vamos ter uma noite dos talentos. Queridos, precisamos encarar cada evento desse como um evento para evangelização e para santificação. Evangelização e discipulado, convide os amigos. É ministério Zaqueu também nesse evento. Zaqueu, minha cidade para Cristo. Os jovens convidem os amigos, presbítero Adualdo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. E diz o texto: não precederão, rapaz, os vivos não vão preceder. O que ele está dizendo? Não terão vantagem não, porque ele vai trazer na sua companhia. Gente, que cena é essa? Os mortos que partiram. Isso, que é a doutrina da alma, do sono da alma. Nós não acreditamos nesse sono da alma não, viu? A alma está consciente com ele. Boa, presbítero. Os mortos tiveram suas almas separadas dos seus corpos. Isso. Agora, dormir no Senhor é no sentido de estar descansando no Senhor, estar com o Senhor. Paulo em Filipenses, primeiro capítulo, diz: eu estou num dilema, meus irmãos. Eu estou com vontade de partir e estar com Cristo. Melhor. Mas ao mesmo tempo eu quero ficar, porque eu sei que se eu ficar eu vou abençoar vocês, eu vou ajudar a igreja. Olha que coisa, gente, que maravilha, né, Carlos? Esses são os principais eventos do cristianismo bíblico, gente. É necessário isso. Na próxima quinta vamos trabalhar aqui o que o cristianismo bíblico construiu de documentos e deixou para nós. Os documentos que o cristianismo bíblico, ortodoxo, reformado e vivo, construíram e deixou como um legado para nós. Aí depois disso, vamos trabalhar aqui as verdades essenciais do cristianismo. Aí sim, vamos manusear os nossos símbolos de fé de Westminster. Aí vamos manusear com bastante dinâmica a confissão de fé de Westminster, catecismo maior, breve catecismo. Vamos usar como subsídio as três formas de unidade, catecismo de Heidelberg, Cândido de Dort,
confissão belga, aí vamos usar até para mostrar para os congregacionais que é deles também, vamos aqui usar Savoy dos congregacionais, 1689 dos batistas, Augsburgo dos luteranos, porque alguns presbiterianos acham que só eles têm confissões, só nós temos. Não, não. Os luteranos também têm as confissões deles. Claro que a nossa obra magna é a Confissão de Fé de Westminster, Catecismo Maior, Breve Catecismo. Mas o pessoal se esquece aqui da segunda confissão helvética, Confissão Escocesa, que foi a primeira confissão dos presbiterianos antes da Confissão de Fé de Westminster. Somos uma igreja de tradição bíblica e reformada, agora com saúde. Por isso o tema é a fé dos eleitos. Cristianismo bíblico, ortodoxo, reformado e vivo. Se alguém me perguntar por que vivo, pastor, porque infelizmente existem hoje deturpações dessa tradição. Deturpações. Tem que colocar o vivo. Alguns vão dizer, mas é redundância, mas é uma redundância necessária. Como é redundância colocar hoje igreja presbiteriana reformada? Porque uma igreja presbiteriana mesmo, ela é reformada. Mas hoje é necessário colocar a igreja presbiteriana reformada, porque infelizmente existem alguns que não são. Então é necessário botar vivo, porque existem algumas igrejas de tradição reformada que estão verdadeiramente mortas. Mortas. Meus irmãos, eu tenho escutado, não é de hoje não, Porto Velho, Limeira, para onde anda, e aqui tenho escutado aqui recentemente, pessoas que nos visitam aqui, nos procurando, aqui nos encontrando por aí, dizendo, gente, pastor, eu gosto, eu admiro os presbiterianos, vocês têm doutrina, mas eu sempre tinha uma certa algeriza, porque eu entrava em algumas igrejas presbiterianas, um povo, parece que eu estava numa reunião fúnebre, e eu visitei a igreja de vocês, e eu estou vendo que é algo diferente que tem em vocês. Deus seja louvado. Nós aqui temos razões para celebrar. Entender o calvinismo gera alegria. Entender o calvinismo. Agora, não entender, que o Senhor nos abençoe. Tá bom?